Olá, educadores! Tudo bem com vocês? Bom, esse é o terceiro vídeo da nossa série falando sobre assessoria pedagógica e nós hoje vamos falar um pouco mais sobre o mapeamento de conteúdos. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Iniciando agora, falando sobre a assessoria pedagógica, como vocês sabem, que é uma parceria da EST JUS com a FLUP. Revisando o que nós vimos nos vídeos anteriores, nós já falamos sobre as expectativas anuais, as expectativas bimestrais e ainda vamos falar sobre o mapeamento, o planejamento, a avaliação e os projetos. Neste vídeo vocês verão um pouco mais sobre o mapeamento de conteúdos. Lembra que nós falamos que para alcançar as expectativas anuais é necessário criar uma escada onde cada degrau representa as expectativas alcançadas em cada bimestre? Então, nós vamos continuar trabalhando com essa ideia. Nós já fizemos aqui, nos vídeos anteriores, as expectativas anuais, que eu espero que vocês já tenham concluído, e as expectativas do primeiro bimestre. Então, vamos agora falar um pouco mais sobre o mapeamento de conteúdos. Mas, afinal, o que é um mapeamento de conteúdos? É uma seleção de conteúdos registrados em forma de mapa para traçar o caminho que nos levará a alcançar as expectativas de aprendizagem, sejam elas bimestrais ou anuais. Ele leva esse nome de mapa, de mapeamento, justamente porque traça um caminho a ser percorrido para alcançar essas expectativas. Para pensar sobre o mapeamento de conteúdos, é necessário fazer essas duas perguntas. Quantas aulas eu tenho por semana para cada disciplina e quanto tempo tem cada aula? Multiplicando a quantidade de aulas com a quantidade de tempo por aula, nós temos o tempo por semana. Por exemplo, se em língua portuguesa eu tenho 5 aulas por semana e cada aula tem duração de 1 hora, 60 minutos, então eu tenho ao todo, ao longo de uma semana, 5 horas de aula. O importante neste caso é aproveitar ao máximo o tempo que tem por semana para cada disciplina. Então, se nós temos 5 horas de aula para a língua portuguesa, é importante aproveitar cada minuto dessas 5 horas de aula. Muitas vezes, como as aulas são divididas ao longo da semana, na segunda-feira tenho 2 aulas, na terça tenho 1, na sexta tenho mais 2, nós gastamos muito tempo na passagem de uma aula para outra. Por isso que é importante sempre fazer muito bem a gestão desse tempo. Pensar exatamente em cada minuto que nós temos essa aula, o que será feito em cada um destes minutos. Você podem utilizar esse exemplo que eu estou trazendo nessa apresentação. Essa professora, ela separou, dentro do seu mapeamento, quantas aulas reais ela tem por semana. Por que eu digo aulas reais? Porque, na teoria, nós temos aqui, neste exemplo, 6 aulas por semana para a língua portuguesa. Porém, ela vai separar, na quarta semana, 2 aulas para avaliação. Ou seja, na quarta semana, ela não terá 6 aulas para explicar um conteúdo novo, ou para retomar algum conteúdo, porque 2 dessas aulas serão utilizadas para avaliação. Neste exemplo, não estão inseridas os dias de eventos, ou dias que tem feriados, por exemplo. Então, ao olhar com cuidado para esse calendário, para esse mapeamento, é importante também ressaltar quais as semanas que nós não teremos aula, por exemplo, no carnaval. Nessa semana, provavelmente não teremos 6 aulas de língua portuguesa e 6 aulas de matemática. Assim como no dia das mães, no dia de comemoração do Dia das Crianças, na semana de jogos estudantis, todas essas semanas onde acontecem eventos atípicos no calendário comum, o professor precisa ter consciência de que ele não terá aquela quantidade de aulas e, consequentemente, não terá aquela quantidade de horas que ele teria se não houvesse nenhum desses eventos, nenhum desses feriados. Outra coisa também que é interessante fazer, mas é opcional,
caso cada um de vocês queira, é utilizar essa estratégia dessa professora, de colocar no mapeamento quantas aulas ela terá para trabalhar cada conteúdo. Neste caso, ela separou essa segunda semana para reforçar a língua portuguesa e matemática, tanto que geografia, história e ciências, ela transferiu as aulas para língua portuguesa e matemática. E para cada conteúdo, ela determinou quantas aulas ela terá para trabalhar cada conteúdo. Isso também é interessante, caso vocês coloquem apenas o conteúdo e não determina quanto tempo vocês terão para trabalhar esse conteúdo. A gente corre o risco de ou passar por esse conteúdo muito rápido, de forma que os alunos não conseguirão, não terão tempo para aprender, não terão tempo para refletir sobre o conteúdo, ou até gastar tempo demais com o conteúdo sem necessidade. Então, tendo em vista qual é o conteúdo que será trabalhado, que é um conteúdo que vocês já conhecem, que vocês já sabem, assim, mais ou menos estipular quanto tempo é necessário para ensinar aquele conteúdo, vocês já podem previamente determinar quantas aulas serão utilizadas. Claro que isso não é, assim, imutável. Pode acontecer de, em alguma semana, o clima da escola não ajudar, o clima dentro da sala de aula não ajudar, e ser necessário trabalhar mais tempo dentro do mesmo conteúdo. Mas é uma exceção, não é para ser uma regra. Por isso que é interessante sempre pensar nessa quantidade de horas que você tem para trabalhar cada conteúdo. E aí nós entramos novamente na sequência que estamos utilizando dentro de cada vídeo. Nós já fizemos aí as expectativas anuais e determinamos as expectativas bimestrais. Agora nós vamos utilizar essas expectativas bimestrais para traçar o conteúdo do bimestre. Dentro desse exemplo, vamos ler, então, quais são as expectativas de aprendizagem do primeiro bimestre para o 5º ano. Língua portuguesa. Ler fluentemente um texto mediano, produzir partes, início, conflito ou desfecho, de contos de assombração. Interpretar contos de assombração. Apropriar-se de estratégias de leitura, antecipação. Mapeamento, então, nós temos que ter conteúdos que nos ajudem a alcançar essas expectativas. Lembrando que aqui eu selecionei algumas expectativas. Essas reticências aqui, elas estão mostrando que há mais expectativas para esse bimestre, mas eu só selecionei algumas para dar como exemplo. Então, dentro do mapeamento, nós temos aqui em língua portuguesa na 3ª semana, introdução dos contos de assombração. Lembra lá, então, que uma das expectativas é produzir partes. Início, conflito, desfecho de contos de assombração e interpretar contos de assombração. Então, no mapeamento, a professora começou introduzindo o que são contos de assombração. Mais detalhadamente ainda, ela colocou aqui quais são as páginas que ela vai utilizar do livro que eles estão utilizando nessa escola e quantas aulas ela vai precisar para trabalhar esse conteúdo de introdução dos contos de assombração. Veja que ela faz ela usa esse mesmo método para todos os outros conteúdos. Vamos ver uma outra expectativa. Compreender em geografia. Compreender o conceito de território, limite, artificial, natural e fronteira. E nós temos aqui no conteúdo conceito de território, limite e fronteira, das páginas 259 a 266 e 297. 3 aulas para trabalhar esse conteúdo. Tudo isso é uma ferramenta que essa professora está utilizando, são ferramentas que ela está utilizando para conseguir as suas aulas, aproveitando ao máximo o tempo que ela tem. Agora, então, usando o mesmo exemplo que nós usamos no vídeo anterior, nós vamos fazer praticamente a mesma coisa. Vamos lá. Nós tínhamos como expectativa anual recontar histórias conhecidas, recuperando a sequência dos episódios essenciais e algumas características da linguagem do texto lido pelo professor. Como expectativa bimestral, do primeiro bimestre, nós determinamos então que participar da roda de leitura, dizer do que se trata a história com suas palavras e reconhecer os personagens seria a expectativa para o primeiro bimestre. Então, pensando nisso, como seria uma ideia de um mapeamento? Na semana 1, levando em consideração que é o primeiro bimestre,
será uma semana de acolhida, de brincadeiras lúdicas. Da segunda semana até a quarta semana, acontecerão rodas de leitura com o gênero fábula, que foi o gênero selecionado para esse mapeamento de conteúdos. Veja que esse mesmo conteúdo se repete, porque a intenção dessa professora é fazer com que os alunos se familiarizem com a roda de leitura, por ser uma novidade, eles estão no primeiro ano, ainda estão se acostumando com a rotina da escola. Então, fazendo uma roda de leitura com esse gênero, onde eles vão poder conversar sobre a fábula, colocar as suas opiniões, começar a se familiarizar com essa atividade de se colocar, de ouvir uma história e poder colocar a sua opinião, poder falar sobre essa roda de leitura. A partir da semana 5, ainda começam outras atividades dentro dessa mesma expectativa. No caso da semana 5, interpretação oral de uma história. Na semana 6, a interpretação, além de ser oral, pode ser também através de um desenho. Na semana 7, os alunos podem participar de uma reescrita da história, onde o professor será o escriba e os alunos é que vão ditar como é a sequência dessa história. Na semana 8, pode acontecer a confecção de um livro com produção de desenhos dos próprios alunos e utilizando o texto reescrito pelo grupo. Na semana 9, na semana 9 e 10, a apresentação do livro contando do que se trata a história com suas próprias palavras, usando o livro como apoio. Essa apresentação, que inclusive pode ser para outros alunos da escola e que pode ser uma avaliação que o professor está fazendo para ter certeza de que aquela expectativa foi alcançada. Agora, então, é a sua vez. Com base nas expectativas de aprendizagem criadas para o primeiro bimestre, trace o caminho, uma lista de conteúdos que será necessário percorrer para alcançar as expectativas do bimestre. Vocês podem utilizar este modelo, onde a professora aqui coloca quais são os dias referentes a cada semana. Claro que para vocês serão dias diferentes, porque cada escola está começando a aula em um dia diferente. Colocar aqui em cima quais são as disciplinas das quais você irá lecionar e quantas aulas por semana vocês terão para cada disciplina, pois isso vai ajudar vocês a entender quanto tempo vocês terão para cada aula em cada semana. Agora, eu vou pedir para vocês fecharem o vídeo e criarem, então, um mapeamento de conteúdos para o primeiro bimestre. Assim como vocês me enviaram as expectativas anuais e as expectativas bimestrais, eu peço que vocês também enviem os mapeamentos. Eu estarei lendo, comentando, dando algumas sugestões. Depois do meu retorno, eu gostaria que vocês lessem os meus comentários, lessem as minhas sugestões e chega! Devolvessem, fazendo comentários daquilo que eu comentei para vocês, fazendo alterações caso sejam necessárias, para que nós possamos fechar esse mapeamento e ele possa ser uma ferramenta muito útil para o planejamento de vocês. Então, no próximo vídeo falaremos sobre o planejamento. Eu espero vocês. Até logo!